Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória e que história é essa de que investidores do Catar teriam interesse em comprar a SAF do clube, né? Até porque não é de hoje, o próprio diretor falou um pouco mais sobre isso de investidor estrangeiro, o próprio presidente Fábio Mota falou sobre esse movimento, né, do Vitória SAF, que teve conversas com representantes do PSG e tudo mais, e aí essa viagem para o Catar que já estava programada pode ser um avanço nessa história, quem sabe, para o ano que vem, né, para 2026, até porque o Vitória conseguiram, né, ficar na Série A, esse ano também tem grandes chances de se permanecer na primeira divisão, pode ser um aumento bem significativo nas receitas, como eu já vinha mostrando aqui para vocês nos últimos meses, né, vou trazer todos os detalhes para vocês então nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a 70 mil inscritos, que aí vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Lembrando, né, eu estou trazendo poucos vídeos aqui do Vitória no canal, porque o YouTube não tem entregado tanto. Então, se apareceu para você, se você puder curtir aqui o vídeo, já vai ajudar bastante. Mais ainda, se você puder comentar qualquer coisa aqui, né, já vai ajudar bastante também aqui no canal, combinado? Então, eu vou deixar aqui essa matéria, ó. Muito obrigado ao portal aqui, ó, muita informação. Aqui, ó, Vitória perto de acordo milionário com investidores do Catar. Missão ao Oriente Médio já tem data, né? Então, matéria publicada aí no início de agosto, as negociações então têm ocorrido por conta do ex-jogador, né, deputado, o Marconi Amaral, afirmou que tem otimismo em relação a investidores árabes. Segundo ele, existe uma possibilidade real de avanços nas negociações com a família real do Catar, que seria aqueles mesmos donos do PSG. Ele afirmou aqui, ó, conheço o perfil do investidor árabe e posso afirmar que essa negociação tem grandes chances de se concretizar, né? O que realmente é uma declaração bem forte. Ele ainda falou também que rebateu alguns rumores sobre o afastamento dele, né, e o Fábio Mota e tudo mais. Ele falou aqui, ó, não há conversa de WhatsApp entre mim e o Fábio Mota sobre SAF. O que existe é um diálogo institucional entre os representantes do movimento Vitória SAF e a diretoria, né, no sentido de viabilizar um encontro comigo em agosto. Então, é interessante essa questão, porque eles mantêm contato, mas não é algo que o Fábio Mota não teria interesse nesse movimento e tudo mais, até porque ele já deu algumas declarações não se opondo ao movimento Vitória SAF. E ainda aqui, ó, eles ainda destacam que a ida para o Catar já está sendo organizada e apresentar esse plano de negócios completo, patrimônio, categoria de base e situação financeira e passivos do clube, e mostrar esse quadro financeiro da equipe que deve ser organizado agora em agosto a setembro. E ainda também essa visita tem a missão também de discutir, né, com especialistas qual que vai ser o modelo ideal, né? Então, vai manter, por exemplo, 90% das ações para a SAF, 10% para a instituição, enfim, vai ter uma questão também bem grande a ser discutida. Até deixei aqui uma outra matéria também que destaca sobre isso. Ó, SAF no Vitória, ex-diretor defende cautela na escolha de investidor e modelo, né? Porque ainda não foi definido se o Vitória, por exemplo, vai fazer acordos igual foi o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, né? Que foi vender um grande percentual das ações e aí o clube ficando com um percentual bem pequeno. Então essa matéria aqui, ó, eu achei interessante também, do Augusto Vasconcelos, que deu uma entrevista à Rádio Baiana FM, comentou sobre a possibilidade de seguir os passos, né, do próprio Bahia e procurar um investidor disposto a investir na SAF. Ele fala aqui, ó, a SAF meio que vai se tornar inevitável. Agora, qual investidor que é parceiro dessa SAF? Qual que é o modelo? Ela não necessariamente vai salvar os clubes, porque SAF e swings que foram montadas no Brasil, ele afirma, né? Eu acho válida a iniciativa que existem pessoas buscarem investidores, buscarem parceiros em relação a esse movimento do Vitória SAF. Não vejo isso como algo negativo, acho que o clube tem que estar perto também e aberto para essas possibilidades. Mas penso que a gente não pode achar que assinou a SAF, né, resolveu do dia para a noite todos os problemas, que eu concordo também, né? Eu acho que primeiro quem que vai ser esse investidor, né? Vai ser qualquer um que aparecer primeiro com dinheiro? Claramente o Vitória não tem esse interesse e é algo que eu concordo também. Agora, se for realmente esse investidor lá do Catar, da família real e tudo mais, que não necessariamente vai ser o mesmo dono do PSG, mas da mesma família, né? Então fica ali, você tem uma certeza de que tem um plano de ação e um dinheiro também infinito. Não sabemos também até que ponto o Paris Saint-Germain tem interesse de ter vários grupos espalhados pelo mundo. Porque o que tem de especulação e o que eu acho que o Vitória pode ser uma boa, e até para os clubes que têm interesse de virar SAF no Brasil, é que os dois principais grupos hoje, né, no mundo, que vai ser o
a Red Bull, né, já tem o Red Bull Bragantino, e o Manchester City já tem o Bahia, né, o Grupo City já tem o Bahia. Então acaba que o rival do Bahia, que o Grupo City escolheu, sem dúvida já aparece como uma das melhores opções do Brasil, né, é inegável. E aí outros grupos que aparecem, né, tem alguns outros igual um John Textor da vida, que tem um clube aqui, outro ali, claro que tem alguns grupos menores, que sem dúvidas pode acabar sendo uma boa oferta, uma boa proposta também. Mas surgem dois outros maiores, né? Seria tanto dos Emirados Árabes quanto do Qatar, que parece a mesma coisa, né? Mas não é bem assim, que são os donos do Newcastle e do PSG, que já foram especulados os dois no Vitória. Então acho que para os clubes que têm interesse de virar SAF no Brasil, esse é um bom momento, porque não vai ter mais a Red Bull comprando outro time no Brasil, não vai ter mais, depois que o PSG comprar um clube, não vai buscar outro, né? Então, aproveitar esse momento, que eu acho que ainda é uma boa janela para vender, se for para um grande investidor, porque Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que são os clubes hoje, os maiores, né, que não viraram SAF, enquanto esses clubes não quiserem virar também, é uma boa, porque acaba que se fosse para o Flamengo virar SAF, né, não tem necessidade, mas se fosse, ele iria querer um dono realmente com um potencial financeiro igual ao do PSG. Mas se esse dono já tem um time no Brasil, não vai ir atrás daqui 5, 10, 20 anos, né, quando o Flamengo resolver virar uma SAF, se é que um dia vai virar. Então, eu acho que o Vitória estaria, sem dúvidas, muito bem posicionado. Ainda tem aqui também, uma outra matéria que eu achei interessante. Aqui, presidente do Vitória garante apoio ao movimento SAF, mas diz que barulho atrapalhou nas conversas. Essa matéria foi publicada no mês passado, né, entrevista ao Globo Esporte, e ele afirma várias vezes que o Vitória está aberto para ser SAF. E ainda ele afirma que contratou uma empresa para fazer, né, todo esse balanço, levantar as questões do faturamento, dívida, potencial da categoria de base, e ele fala justamente sobre isso, que depois de tanto trabalho, né, tirar o Vitória da Série C de volta à Série A, não iria entregar para o primeiro que aparecer na rua, né, que a SAF seria bem transparente e que gostaria de colocar o clube em boas mãos. Então aqui, ele ainda comentou sobre essa especulação da QSI, Qatar Sports Investments, grupo do Qatar que controla o PSG, e aí ele pregou responsabilidade para não atrapalhar as conversas em andamento. Ele falou que não é anunciar por aí que o Vitória vai ser vendido, né? Isso atrapalha o movimento. Não sou contra o movimento do Vitória SAF, é algo legítimo, muito importante. Agora tem que ter responsabilidade, não pode ter oportunismo político, né? Seja para eleição ou para governador ou algo nesse sentido. Às vezes o movimento pode atrapalhar mais do que ajudar. Estávamos e estamos conversando com grupos que depois de tanto barulho começaram a se afastar, né? Ele garante aqui essa questão. Aqui, o grupo que lidera o PSG nunca se manifestou. A única coisa que vão fazer é uma viagem em dezembro, igual eu falei aqui para vocês, mas o Vitória não pode ficar parado, tem que se movimentar. E aí ele fala, né, que até dezembro, obviamente, vai ter outras conversas e outras procuras do Vitória para possíveis investidores, que eu acho que é esse o caminho mesmo. Aí eu vejo que o Vitória pode sim virar uma SAF bem interessante para o ano que vem. Não quer dizer também que em janeiro já vai ter um aporte gigantesco. Não é bem assim. Às vezes, se começar a tratativa em dezembro, lá para 2027 que tudo isso vai estar organizado. Lembrando que na temporada passada, até vou deixar essa matéria aqui do Cássio Zipoli, foi um ano recorde de faturamento, apesar de uma dívida, né? Que o clube teve um prejuízo de um pouco mais de 41 milhões de reais, né? Deixa eu só deixar aqui para vocês, aqui, 41 milhões de prejuízo, mais 24 milhões de prejuízo na Série B, que foi o custo para conseguir o acesso, né? Mas sem dúvidas teve um aumento bem significativo ano passado, passando dos 300 milhões, com algumas receitas lá da Liga, né? Mas no total 186 milhões, mais do que o dobro do que quando estava na Série B e do que quando estava na Série A 2018 e 2017. Além disso, a dívida também do clube hoje é um valor bem mais alto do que eu estava imaginando, né? Aqui pelo que mostra, seria na Série A de 2024 628 milhões. Sinceramente, eu até fiquei surpreso com esse número, mas enfim, eu não sei até que ponto esse valor está real aqui, né? Essa dívida 600 milhões, eu não lembro de que era isso tudo não. Enfim, às vezes foi um erro aqui de digitação. Qualquer coisa você pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E ainda também tem uma questão que cresceu muito no Vitória, além da cota de transmissão, né? Só para você ter uma ideia, 84 milhões na Série A, diferentemente de quando estava em 2018, que era de 30, 25 milhões. Além também de patrocínios e marketing, 42 milhões, em comparação com 10 de quando estava na Série B. Além também, o próximo quadro aqui que vai ser muito importante, vai ser venda de atletas, né? Sócio torcedor cresceu demais, o próximo vai ser vendas, mostrando que o Vitória é um ótimo clube para também ter essa venda de jogadores no médio e longo prazo. O que você tem a dizer sobre esse movimento? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!